Então você tá a fim de saber como que eu transformei isso nisso? Fica nesse vídeo comigo então, que hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de como você pode pintar a sua placa de vídeo. Solta a vinhetinha! Salve rapaziada do NinjaWare, tudo belezeras com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos a ele. E hoje, rapaziada, eu vou fazer umas dicas pra vocês aqui de como vocês podem pintar a sua placa de vídeo. Como vocês viram na intro aí, essa placa que eu mostrei pra vocês é uma RX 6700 XT. E hoje eu vou passar umas dicas pra vocês de como vocês podem pintar. Sei lá, você tem uma placa preta e seu setup é branco, você arranjou uma placa na promoção e quer pintar ela, ou a sua placa acabou de sair da garantia e você quer pintar. Vou passar as dicas pra vocês, lembrando, não tem como atingir um resultado exuberantemente perfeito numa pintura de garagem, tá galera? Então assim, pintura amadora, pintura de garagem, que você não tem os equipamentos e que você não tem uma cabine propriamente de spray para não deixar entrar poeira dentro, é muito difícil de atingir um resultado perfeito, mas o que vocês viram aí na tela, vocês vão conseguir atingir se vocês seguirem meu passo, tá? Lembrando que eu não sou nenhum profissional na área, eu só tô passando as dicas para vocês, que eu já pintei várias outras placas de vídeo. Então, rapaziada, vamos falar aqui das coisas que vocês vão precisar para fazer a pintura. Bom, os materiais primeiramente que vocês vão precisar é o primer, né, que é o fundo. Eu diria que não é necessário o primer, mas assim, é muito recomendável que vocês utilizem, porque ele vai dar uma aderência melhor na pintura, né, na camada de cima da cor, no caso. Ele vai dar uma aderência muito boa e vai aumentar a resistência da pintura também. Não é qualquer coisinha que você fizer, qualquer unhada que você der na placa, vai acabar descascando ela. Então eu recomendo demais você usar primer. Obviamente a gente vai precisar da tinta, né, da cor que você quer pintar. No meu caso vai ser em branco. Um removedor de tinta caso estrague a pintura e você tem que recomeçar. É muito melhor você passar um removedor de tinta para você conseguir facilitar o seu processo de reiniciar a pintura, vamos dizer assim. E lembrando, não façam como eu fiz em projetos passados. Se você tiver que usar o removedor de tinta, você precisa esperar mais ou menos 5 horas para poder reaplicar a camada, seja de primer ou tinta, porque senão a superfície não vai estar aderente à pintura e vai acabar ficando feio o bagulho. Você vai ter que fazer tudo de novo, mano. E você também talvez vai precisar de lixas grão 600 a 180, né? Você pega lá 2 lixas 180, 2 lixas 600 e também talvez fita crepe. Então esses daí são só talvezes, tá? Não é realmente certo que vocês vão precisar, mas é bom ter. E também pasta térmica se for necessário você chegar na GPU da sua placa para poder tirar a carcaça frontal e a backplate dela. Primeiro passo então que a gente vai fazer, galera, é desmontar a placa, beleza? Então o que eu recomendo para vocês desmontarem a placa? Vocês podem pesquisar no YouTube vídeos de desmontagem da placa do modelo que vocês estão usando. Então, por exemplo, no meu caso é uma 6700 XT. O que eu vou digitar no YouTube? RX 6700 XT desmontagem. Se você não achar em português, você vai colocar 6700 XT disassembly ou teardown, tá? Então vocês podem pesquisar por ambas essas tags. E se você não encontrar, você pode tentar encontrar um modelo superior à sua, que seja um modelo parecido. Então, por exemplo, a 6700 XT Asus TUF, que foi essa que eu tô pintando agora, tem modelos superiores a ela. Então ela tem a 6800 XT, ela tem a 6900 XT. Então vai ser um pouquinho semelhante à experiência de desmontagem. Então é bom vocês ficarem com isso na cabeça caso vocês não consigam encontrar necessariamente a qual vocês querem pintar. Beleza, no processo de desmontagem você vai seguir o tutorial que você tá vendo aí, ou se você já tiver um pouquinho de experiência nisso, você pode ir de achismo igual que eu fiz. O que eu recomendo vocês fazerem também é pegar um recipiente, seja qualquer um que for, e marcar uma legenda dentro dele com o nome dos parafusos, da onde você tá tirando esses parafusos em si. Então vamos supor que eu tô agora desmontando a front plate, que é a carcaça frontal. Eu vou marcar uma legenda ali, um círculo, sei lá, dentro de uma folha ou um recipiente, vou colocar todos os parafusos da front plate ali para eu ficar meio que certo da onde que tá cada parafuso, né, para não ficar perdido depois e misturar tudo e daí acabar me dificultando na hora de montá-la de novo. Felizmente não foi necessário que eu chegasse até a GPU para poder desmontar a placa totalmente, né? Não precisava chegar dentro da GPU para desmontar a backplate nem a front plate. Se você tiver que fazer isso, você vai precisar
da pasta térmica para poder reaplicar, né, já que você vai estar desmontando a placa de vídeo inteira. Aproveita e já faz uma limpeza nela, né, nos fãs, enfim. Depois disso, você pega a GPU, né, a PCB, coloca o que sobrou dentro de uma caixa, sei lá, se você tiver a caixa da sua placa de vídeo ainda, você coloca lá dentro, deixa num lugar seguro, dentro de um saco antistático, se a sua veio também, não é necessário, mas sempre bom deixar da forma mais segura possível. E agora vai entrar a parte extra que eu quis fazer nessa GPU em específico. Eu peguei a lixa 180 e lixei a frente dela, porque ela é metal anodizado, então eu não consigo remover essa pintura com o removedor de tinta. Então eu tive que lixar até dar esse efeito escovado. E depois eu peguei a fita, né, crepe. Se você tiver algum RGB na sua placa de vídeo, é bom que você mascare a parte que você não quer pintar, para não ferrar a placa depois, para você não ter que desfazer toda a pintura e acabar ou talvez danificando ela, né? Eu peguei minha fita adesiva e coloquei tanto na parte que estava escovada, né, porque eu não queria pintar ela, eu queria deixar com aquele finish lá, aquele acabamento. E eu também coloquei no cabo e na PCB, onde fica o RGB atrás da placa, tá? Então, assim, é sempre bom você mascarar todos os locais que não podem entrar em contato com tinta, né, seja algum lugar que tem RGB ou uma PCBzinha de RGB. E também o cabo, né? Nem na ponta do cabo. E eu também recomendo você mascarar o cabo inteiro para não ficar sujo. E talvez alguma coisa descascar enquanto a placa de vídeo tá rodando, porque ela tá esquentando, enfim. Deixa bem bonitinho lá, certo? Que vai ficar tranquilo na hora de você pintar. Uma dica que eu posso dar para vocês, se vocês quiserem mascarar uma parte que tenha muito desenho ou muito shape, né? Muita forma diferente, que não seja totalmente reta, o que vocês podem fazer é o seguinte: pega a fita que você tá mascarando e passa uma caneta por cima. Aí depois você retira a fita, não gruda ela totalmente, né? Retira a fita e daí você faz o corte com uma tesoura. Aí assim você vai conseguir fazer a forma perfeita de onde você tá querendo mascarar essa parte da placa. Outro passo importante antes de você começar a pintar a placa é verificar se ela não tem nenhum tipo de adesivo na backplate ou na frontplate e se ela também não tem nenhum tipo de superfície ou ondulação, né, relevo. Por exemplo, na backplate da 6700 XT, ela tem um design que dá um certo relevo na placa. Então o que eu fiz? Eu tive que lixar aquilo para ela ficar totalmente lisa e não dar derivações na hora de pintar, né? Não ficar desproporcional na hora de pintar e aparecer aquela parte. E o que você pode fazer para remover os adesivos é pegar óleo de cozinha, passar um pouco na bucha e fazer a remoção do adesivo, que ele vai sair totalmente. Você pode usar também, ao invés do óleo de cozinha, álcool isopropílico. Então galera, tudo isso feito, você vai agora preparar o local de onde você vai pintar. No caso eu tinha usado uma caixa para poder pintar a placa de vídeo. E você, antes de começar a pintura, você vai passar um pano, sei lá, um pano de tecido microfibra. E daí vai tirar todo o resíduo, poeira, etc, que tiver em cima da placa, tá? No caso a gente vai começar aplicando a primer. Antes de começar a aplicação da primer, o que eu vou falar pra vocês é preparar a latinha de spray, tá? Vocês vão pegar ela, colocar ela de ponta cabeça e sprayar em algum lugar que não tenha problema, né? Só pra tirar todo o ar que tá acumulado ali, pra não jogar bolhas, né? E pra não dar gotículas na hora de você fazer a pintura. E você chacoalha bastante a lata, né? Pra poder misturar bem. A primer já é muito bem misturada, mas nunca é ruim dar uma chacoalhadinha ali pra ver se tá tudo certo. E a gente pode começar já a aplicar. Então a aplicação da primer, galera, como vocês podem ver aí no vídeo, vai ser de 2 camadas a 3 camadas, tá? Geralmente eu gosto de fazer 2 camadas. A primeira camada eu sempre gosto de fazer um pouquinho mais fina do que a segunda, porque eu gosto de deixar ela lá secando pra aderir bem no material. E você vai fazer um movimento de zigue-zague começando por fora da peça, porque qualquer coisinha que tiver no spray, né, como eu falei pra vocês antes, pode dar alguma bolha, alguma coisa do tipo. Qualquer coisinha que tiver dentro do bico do spray, se der ruim, vai jogar, vai espirrar fora da peça. Então você começa por fora da peça e vai fazendo um movimento de zigue-zague. Tenta contar as passagens que você dá, para não ficar desproporcional a peça, né? Então você conta as vezes que você passou e vai subindo, né? Então você faz 1, 2, 1, 2 e você vai subindo a peça, né? Para deixar bem uniforme a tinta. Depois que você passou a primeira camada de primer, você vai deixar secar por 15 minutos para poder tocar na peça de novo. Então nesse tempo, sei lá, você fica fazendo alguma coisa aí, você vai lá, pega alguma coisa para comer, toma uma aguinha ou dá comida pro seu gato. E daí você volta quando a peça estiver de boa, depois de 15 minutos, pega ela, dá uma passadinha de mão nela bem de leve e passa um pano microfibra para remover qualquer tipo de poeira
que pousou nela depois que você acabou de passar a camada, tá? Se pousar algum tipo de poeira no momento que você estiver pintando, aí o recomendado mesmo seria você refazer a pintura. Mas é como eu falei pra vocês, galera, a natureza de pinturas amadoras sem cabine de spray que vai remover o fator de poeira, né, é muito difícil de deixar perfeito. Então, faz essas dicas que eu tô falando pra vocês, mas se pousar alguma poeira, no momento que você estiver pintando, se você escolher recomeçar a pintura, beleza, mas eu não recomendo, que vai dar um trabalhão, tá ligado? Então, deixa a poeirinha lá, deixa secar 15 minutos depois que você passou a primeira camada, e daí você vai lá com um pano microfibra e vai passando com cautela, devagar na peça, beleza? Não precisa tirar a poeira se você vê que ela tá bem grudada dentro. Não tira a poeira, senão vai ficar um bagulho feio, porque vai descascar e daí vai arruinar toda a sua pintura, porque aquela parte em específico vai ficar com uma tonalidade totalmente diferente do resto. Então a gente vai fazer esse processo 2 a 3 vezes, tá? São 2 ou 3 demãos ou camadas, da forma que você preferir falar, né? E a gente vai fazer o mesmo processo. Depois que você passou 2 camadas de primer ou 3, dependendo da forma que você passou aí, se ficou contente com o resultado, você vai poder aplicar agora a cor, né? A camada de finalização ali, para deixar a placa da cor que você quer. Então no caso eu usei, como eu falei já, tinta branca. E o que a gente vai fazer? O mesmo procedimento que a gente fez anteriormente na primer, tá? A gente vai virar de ponta cabeça a latinha só para tirar um pouco do ar que tá ali, para não dar bolhas na hora de você espirrar, né? Na hora de você sprayar. E o que eu recomendo você fazer antes de pintar também? Para você misturar bem o conteúdo que tá dentro dessa tinta, você pega um potinho de água morna e coloca a lata lá por 30 segundos a 1 minuto. Depois você tira ela e chacoalha. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, que a lata ela vai estar bem assim, morna ao toque, né? Vai estar na temperatura ambiente. E daí ela já vai estar com uma mistura melhor, uma consistência melhor, para evitar qualquer problema na hora de você espirrar e dar bolha, alguma falha, entendeu? Então depois de ter feito tudo isso, a gente está pronto para passar a camada da cor que a gente quer. Então vai ser o mesmo exato procedimento que a gente fez na primer. Passa de forma zigue-zague, né? E você vai subindo conforme as passagens que você for contando. E daí você vai passar a primeira camada. Eu recomendo passar a primeira camada bem fina para ter uma aderência boa ali, né? E você poder ficar mais tranquilo com as próximas camadas. É a mesma coisa, galera. Passa uma camada, espera 15 minutos, depois passa um pano para tirar a poeira que tiver em cima e depois passa a próxima camada, tá? Eu fiz 3 camadas nessa placa de vídeo e do lado delas eu fiz mais uma camada, porque a lateral ela vai ser mais difícil de você acertar, vamos dizer assim. Não negligencie a lateral da placa, porque vai ser a parte que a maioria de vocês vão mais ver da placa, né? Porque a maioria de vocês vão deixar a placa na horizontal. Se você for deixar a placa na vertical, faça um bom trabalho na frente da placa, né? Bom, eu diria faça um bom trabalho no bagulho inteiro, né? Mas se você quiser deixar uma parte, se você não se importar tanto com uma falha em alguma parte que você não vai ver, beleza. Só faça o bagulho bem bonito no lado da placa que você for mais ver, né? Então depois que você acabou de pintar, fez as 3 ou 4 camadas, você vai deixar secando por 24 horas a placa, tá? Não mexa nessa placa durante 24 horas para ter certeza de que ela curou e você não vai sabotar a pintura que você fez com um toque ou sei lá, bateu a unha ali e descascou a pintura. Você não vai querer que isso aconteça, né, mano? Então deixa secar por 24 horas, pega ela. Se você quiser, você pode passar uma lixa de acabamento se ela não tiver assim com uma textura lisa, né? No meu caso, eu acho que eu fiz um bom trabalho, eu nem precisei passar a lixa para deixar ela bem lisa, né? Mas se você quiser usar uma lixa de acabamento, você pode, não é necessário, porque você não vai ficar tocando nela também, né? Mas para os perfeccionistas de plantão aí, pode estar fazendo isso. E antes de montar ela, você vai pegar uma pinça ou alguma coisa do tipo para poder tirar o adesivo que você colocou para mascarar, se você de alguma forma quis mascarar ela para não pintar alguma coisa dentro dela, né? Então, no caso, eu tive algum probleminha na hora de tirar, né, o adesivo, porque eu acho que eu coloquei num lugar dela para curar, né, para secar, eu deixei num lugar que ficava exposto ao sol. E daí bateu um pouquinho de sol ali, a cola do adesivo ela derreteu e grudou na placa de vídeo. O que eu tinha que fazer? Ficar limpando ela lá com um pouquinho de álcool isopropílico e um pano de microfibra. Não tem problema de tacar um pouco de álcool isopropílico por cima da pintura depois que ela curou totalmente, depois dessas 24 horas, tá? Então, se acontecer isso com você, passa um pano com álcool isopropílico no lugar que tiver
a cola, né, o resíduo, ou você faz melhor do que eu e não coloca em um lugar que possa bater a luz do sol, beleza? E agora é hora de montar a plaquinha. Na hora de montar a placa, seja muito cuidadoso, né, seja muito meticuloso pra você não, sei lá, arranhar com a chave de fenda, sei lá, alguma coisa do tipo. E o resultado aí vocês podem ver na tela como que ficou a minha placa. Não sei se vocês gostaram, eu achei que ficou um resultado muito melhor do que eu esperava para uma pintura amadora de garagem. Se sobrou alguma dúvida de vocês, vocês podem deixar nos comentários do vídeo. Vai ter uma build no canal com essa placa que eu pintei também, tá? Então fiquem ligados a isso. Se inscreve no canal para não perder o brilho se você curtiu, se você viu até aqui, comenta aí... Kiwi 30 real muito caro. Comenta aí que Kiwi tá muito caro, mano. 30 conto Kiwi. É muito absurdo o preço do Kiwi, eu gosto muito, melhor o sono, mas infelizmente essa é a realidade que a gente vive, né? Não se pode ter Kiwi no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o likezão pra ajudar o Ninjão. E também tem o Discord do canal na descrição do vídeo. Se você quiser conversar comigo, tem várias coisas lá pra fazer no Discord também. Tem uma aba de promoções pra você acompanhar as promoções que estão rolando. E vou ficando por aqui então, muito beijo, até o próximo vídeo, valeu, falou!